Consideramos nessa aula o tema da página 10 do capítulo 1. Vamos falar sobre certas características sintáticas das fórmulas. Em especial, vamos falar sobre como calcular o comprimento das fórmulas e o que são subfórmulas. Então, sobre o comprimento. Como medir o comprimento de uma fórmula? Da maneira mais óbvia. Basta contar seus símbolos. Considere essa fórmula bem longa. Vamos definir o comprimento dessa fórmula como sendo 19, ou seja, a definição de comprimento disso aqui considerará apenas os símbolos proposicionais e conectivos, desconsiderando a pontuação. Vamos definir dessa forma. O comprimento de uma fórmula será calculado contando apenas os símbolos proposicionais e conectivos. Nesse caso, temos 19 símbolos proposicionais e conectivos. Portanto, o comprimento dessa fórmula é igual a 19. O número de símbolos de pontuação nesse caso aqui, abre parênteses e fecha parênteses, é igual a 20. Poderíamos parar por aqui e dizer que, olha, calculo o comprimento de uma fórmula desse jeito. Mas nós vamos definir formalmente esse conceito. E aí alguém pode perguntar, mas por que definir formalmente esse conceito tão simples assim, que mede o comprimento de fórmulas? É porque a definição que vamos apresentar, ela calcula o comprimento de uma fórmula de maneira recursiva. E aí aparece o conceito importante aqui. O cálculo recursivo do comprimento de uma fórmula. Preste atenção nessa palavra, recursivo. Tem inúmeras aplicações essa ideia de recursão. Não só em lógica, em programação, por exemplo. Programação de computadores, construção de software. E em lógica tem aplicações teóricas importantes. Por exemplo, a demonstração do teorema da incompletude de Gödel usa essa ideia. E o teorema da incompletude de Gödel é uma das pérolas da lógica que foi demonstrado no século passado. É, eu diria, uma das coisas mais geniais que tem na matemática, que mostra, de certa forma, os limites de um certo conceito, que é o conceito de prova. E a partir daí a gente começamos a pensar o seguinte, puxa, parece que a minha razão, a nossa razão tem limites. Ou seja, é um teorema com implicações e consequências de todas as ordens, desde consequências matemáticas em computação, em lógica, até consequências filosóficas. Então, esse conceito de recursão é importante. Então, nos próximos passos agora, vamos definir formalmente como calcular o comprimento de uma fórmula, que já sabemos que é simplesmente calcular o número de símbolos proposicionais e conectivos, mas vamos executar esse cálculo recursivamente. Nessa folha apresentamos a definição de comprimento de uma fórmula. Seja H uma fórmula da lógica proposicional. O comprimento de H, denotado por comp, H é definido como se segue. Ou seja, o comprimento é definido por essas regras. Além disso, devemos observar que, no que está escrito aqui, H é uma variável da metalinguagem. Em outras palavras, esse símbolo H pode ser substituído por qualquer fórmula da lógica proposicional. Nesse sentido, olha a regra 1. Se H for substituído por um símbolo proposicional qualquer, então o comprimento de H é 1. Observe também que aqui nesse caso estamos escrevendo P-chapéu, ou seja, H é um símbolo qualquer
né? É um símbolo proposicional qualquer da lógica proposicional. E se H for um símbolo proposicional qualquer, o comprimento de H é 1. A segunda regra nos diz como calcular o comprimento de uma negação. O comprimento da negação de H é o comprimento de H mais 1. Esse 1 refere ao conectivo? Não. As outras regras são similares. Por exemplo, o comprimento de uma disjunção H ou G é o comprimento de H mais o comprimento de G mais 1. Ou seja, o comprimento de um todo é o comprimento da primeira parte mais o comprimento da segunda, mais o comprimento relativo ao conectivo, que nesse caso estamos considerando igual a 1. As outras regras seguem exatamente a mesma ideia. O comprimento, por exemplo, da implicação é o comprimento do antecedente, mais o comprimento do consequente, mais 1. Ou seja, o comprimento de H implica G, o comprimento de H mais o comprimento de G mais 1. Da biimplicação, a mesma coisa. Da conjunção, tudo igual. Mas o fato importante a ser observado aqui é o seguinte, que em todas as regras, o comprimento de um todo é obtido a partir do comprimento das suas partes. O comprimento desse todo é obtido a partir do comprimento da primeira parte, da segunda parte e o comprimento do conectivo. Essa é a ideia de recursão. Como acabamos de dizer, calcular o comprimento basta contar o número de símbolos proposicionais e de conectivos. Mas essa definição é importante porque ela expressa esse cálculo de forma recursiva. Como isso? Veja, nesta folha calculamos de maneira recursiva o comprimento dessa fórmula. E para fazer esse cálculo, o primeiro passo é dividir esse todo, que é a fórmula, em partes. Nesse caso, ela é dividida em 3 partes. A subfórmula mais a esquerda, a subfórmula mais a direita e o conectivo. O comprimento do conectivo, ou seja, a contribuição do conectivo para o comprimento da fórmula é igual a 1. E então, para calcular o comprimento da fórmula como um todo, calculamos o comprimento da parte mais à esquerda, o comprimento da parte mais à direita e vamos somar ao comprimento do conectivo, ou seja, a contribuição do conectivo ao comprimento da fórmula como um todo. Esse raciocínio é repetido para a subfórmula mais à esquerda dessa fórmula, para a subfórmula mais à direita. Ou seja, esse procedimento é repetido para essa conjunção e para essa negação. Nesse caso, então, o comprimento dessa conjunção é igual ao comprimento da parte à esquerda, que é o comprimento de P, o comprimento da parte à direita, que é o comprimento de Q, e o comprimento do conectivo Q1. Aqui nesse caso, o comprimento dessa negação é igual ao comprimento de P mais o comprimento do conectivo, que é 1. Finalmente, temos o comprimento de símbolos proposicionais. E em todos esses casos, esse comprimento é igual a 1. Aqui chegamos no que denominamos de cauda da recursão. O próximo passo, então, é juntar todos esses valores intermediários, todos esses cálculos obtidos no desenvolvimento da recursão e obter o resultado final. Esse ajuntamento corresponde a somar todas as contribuições intermediárias, ou seja, o comprimento dessa parte, dessa, e, nesse sentido, 1 mais 1 mais 1, que é o comprimento dessa parte, dessa e da conjunção, dá 3. 1 mais 1, que é o comprimento de P mais o comprimento dessa negação, dá 2. Finalmente, o comprimento da fórmula é obtido somando 3 mais 1 mais 2, que é igual a 6. Nesse curso,
como já dissemos, voltaremos a falar inúmeras vezes sobre essa ideia de recursão. Para quem faz um curso de computação, sabe exatamente que isso é importante. Vamos ao segundo conceito, a outra característica sintática das fórmulas, que é a que define o que é uma subfórmula de uma fórmula. Ora, de maneira simples, uma subfórmula de uma fórmula é um pedaço da fórmula que é fórmula. Bom, a fórmula toda é um pedaço dela. Engraçado, né? O todo é um pedaço do todo. É um pedaço que é o todo. Então, dado uma fórmula, ela própria é uma subfórmula dela. E quais são as outras partes que são subfórmulas? São aquelas partes que, olhando para ela especificamente, ali temos uma fórmula. Observe que nem toda parte de uma fórmula é uma fórmula. E nesse caso não teremos subfórmulas. Considere H essa fórmula. Primeiro fato a ser observado: H é uma variável da metalinguagem, que nesse caso está sendo instanciada por essa fórmula. As subfórmulas de H são H, P e Q, não P1, P, Q e P1. Ou seja, as subfórmulas de H são partes de H que são fórmulas. H é uma subfórmula dela própria, ou seja, H é uma parte de H, que no caso é o H todo, e que naturalmente é uma fórmula. Aqui temos uma conjunção e uma negação, que são partes de H e que são, por sua vez, fórmulas. Os símbolos proposicionais são fórmulas e, sendo partes, pedaços de H, são subfórmulas de H. A definição formal de subfórmula expressa isso que acabamos de ver, digamos, de uma maneira mais ou menos informal, de que todo pedaço de uma fórmula que é fórmula é uma subfórmula. Nesta folha apresentamos a definição de subfórmula. Se H é uma fórmula da lógica proposicional, então essas 4 regras nos dizem quem são as subfórmulas de H. Novamente, observe que H é uma variável da metalinguagem, ou seja, H, nesse caso, pode ser substituído por qualquer fórmula da lógica proposicional. A primeira regra diz que H é uma subfórmula dela própria. A segunda regra diz que, dado uma negação, não G, G é uma subfórmula dessa negação. Ou seja, se H é uma fórmula do tipo não G, a negação de G, então G é uma subfórmula de H. A regra 3 diz o seguinte, que se H for uma disjunção, conjunção, implicação ou biimplicação, então as suas partes, G e E, em todos esses casos, serão subfórmulas do H. Por fim, a regra 4 nos diz o seguinte, que se G é uma subfórmula de H, então todas as subfórmulas de G serão subfórmulas de H. Em outras palavras, a subfórmula de uma subfórmula é também uma subfórmula. Vamos voltar ao exemplo que apresentamos de maneira informal e analisá-lo do ponto de vista da definição. Dada essa fórmula H, quais são as subfórmulas de H? Pela regra 1, a própria fórmula H é uma subfórmula dela, ou seja, o todo é uma parte do todo, H é uma subfórmula de H. Pela regra 3, temos que a parte mais à esquerda da biimplicação é uma subfórmula e a parte mais à direita, igualmente, é também uma subfórmula. Ou seja, pela regra 3, P e Q e não P1 são subfórmulas.
Pela regra 3, novamente, como temos aqui uma conjunção, P isoladamente e Q isoladamente são subfórmulas de P e Q. Usando então a regra 4, como P é subfórmula dessa fórmula e essa fórmula, por sua vez, é uma subfórmula de H, então P é uma subfórmula de H. Aqui ocorre algo similar. P1, pela regra 2, é uma subfórmula de não P1. Como P1 é uma subfórmula de não P1 e não P1 é uma subfórmula de H, então, pela regra 4, P1 é uma subfórmula de H. Dessa maneira, determinamos as subfórmulas de H, que é o H, P e Q, não P1, P, Q e P1. Então, a conclusão que temos, dizendo de uma maneira mais coloquial, é dizer que o pedaço da fórmula que é fórmula é subfórmula. Nessa aula, vimos dois conceitos que estabelecem características sintáticas das fórmulas. Existem inúmeros outros e nas próximas aulas ainda falaremos deles.